O mundo secreto do inconsciente. Isso daqui foi uma matéria de capa da super interessante. Vale a pena, isso você sabe que fica no Google, mesmo sendo há muito tempo atrás, acho que tem uns 5 anos, 4 ou 5 anos, mas vale a pena ler. É uma síntese bem feita do que é o inconsciente, e aqui já muito mais pelas descobertas da neurociência, não é? É como aquilo que a gente vem falando aqui, né? Como a neurociência vai. Aqui, ó, está dizendo aqui que confirmam a principal teoria de Freud. Aqui as pesquisas confirmam. Vale a pena ler, porque é uma síntese bem feita. Sabe? Essas coisas bem densas, bem. Enfim. Mas o inconsciente, na verdade, eu acho que eu já falei, mas não tem problema nenhum repetir, porque são fundamentos. O inconsciente governa a nossa vida. Esse é o ponto. É tanto que todo o trabalho de um analista com ele mesmo é para. Se a gente quisesse dar só uma aula sobre isso, já daria, né? Mas eu vou deixar essa aula devagar. Então, vamos lá. O inconsciente, ele, só recapitulando, ele tem os padrões de relacionamentos afetivos e amorosos. Isto é fato, ponto. Né? Mas vamos lá. Todas as escolhas que a gente faz, a escolha amorosa, pelo bem ou pelo mal, as escolhas de relacionamentos, escolhas espirituais, religiosas, escolhas profissionais, quando é escolhido pela pessoa, quando não é imposto pela circunstância, né? É uma escolha inconsciente. Na verdade, todo o trabalho do analista é para encontrar um ponto de equilíbrio entre a consciência e o inconsciente. Os dois não devem ser vistos como opostos, e sim como complementares, porque eles são complementares. Quando a consciência se torna o oposto do inconsciente, ou quando o inconsciente se torna o oposto da consciência, aí você tem um conflito instalado, um conflito psicológico de proporções gigantescas. Gigantescas. Então, é muito interessante, é muito conveniente, assim como a gente viu na aula de quarta, que é preciso dialogar com a sombra, mas mais importante do que dialogar com a sombra é dialogar com o próprio inconsciente. É tentar ouvir a linguagem, os sinais, as pistas que ele vai nos dar. E ele vai nos dar não só pelo sistema de relações que nós mantemos, pelas repetições dos erros, né? Mas ele vai nos dar também por meio dos sonhos e das artes em geral. O Freud achava que o inconsciente tinha mais ou menos 60% de influência na vida consciente. O Jung achava que era 70%. A neurociência avalia que é 90% de influência na vida consciente. Qual é a diferença de uma pessoa psicanalizada para uma não psicanalizada? É que a não psicanalizada, dentro do senso comum, ela vai encarar os eventos ou como destino, ou como sina, ou como sorte, ou como azar. Então, a mulher do dedo podre, já ouviram falar nisso? A mulher do dedo podre, né? Ah, mas eu sou a mulher do dedo podre. Mas quando você analisa esta mulher do dedo podre, você vai ver que tem uma dinastia de relações e comportamentos semelhantes do parceiro e dela com o parceiro. Então, não existe dedo podre. Na verdade, você está falando de um padrão de comportamento, de uma busca ou de uma falta que existe ali, que esta pessoa está tentando preencher, não é? Com alguma outra pessoa ou com outro sistema de relacionamento.
Bem, e o que acontece quando eu me torno consciente do meu inconsciente ou quando eu dialogo com o meu inconsciente? Primeiro que é impossível tornar todo o inconsciente consciente. Teoricamente e concretamente, absolutamente impossível. Mas até onde isso é possível, aí eu vou citar o Jung aqui, porque o Jung escreveu no final da vida dele, lá naquela obra autobiográfica Memórias, Sonhos e Reflexões, e também no Homem e seus Símbolos, ele diz: eu sou o inconsciente que se realizou ou que se tornou consciente. O que acontece quando eu consigo perceber que um comportamento meu repetitivo ele tem uma função inconsciente? Na verdade, ele tem uma ação do inconsciente. O sintoma gerado por aquele comportamento se dissolve, a mente se reconfigura, como a gente já viu aqui, para a melhor condição possível. Por exemplo, alguém diz assim: eu tenho medo da morte. E aí eu vou jogar a bola para vocês aí, porque nós estamos formando analistas aqui. O que é medo da morte? Quando o sujeito tem medo da morte? Eu suspeito, tomando por mim, por exemplo, eu teria medo da morte se eu fosse um frustrado. Eu tenho, não vou dizer que eu não tenho medo da morte, né? Porque, enfim, mas eu tenho menos medo da morte porque eu já realizei bastante coisa, né? Então, meio que fez sentido a vida que eu levei, né? Empatou o jogo. Pode É, ser por falta de significado da existência? mais Falta ou de menos seguir. por aí, né? Isso. Vamos montar aqui. O Alex está certo, você também. Mais alguma coisa? Eu diria que Quando- é a falta de compreensão de uma questão mais transcendental. Isso é o medo do limite do tempo e do espaço. Rafaela. Quando você está numa situação, tipo assim, quase morrendo, né? Uma doença ou um lugar que está muito perigoso, eu acho que eu, sinceramente, mesmo eu sabendo que a transcendência, eu acredito, né? Que eu transcendo e tudo, mas assim, eu acho que eu não sei como eu lidaria com uma situação de emergência, assim, que eu Muito tivesse bem, morrendo. muito bem colocado, mas aí você está colocando de uma, você está colocando dentro de uma situação saudável e natural, que é a defesa da vida diante do risco da morte. E aí o ser humano luta tremendamente para preservar a vida. Mas você pega um jovem ou uma jovem, vamos lá, eu vou aqui, não tem nada a ver com ninguém daqui, vou falar uma idade aqui, lá. 30 anos de idade, 25 anos de idade, 30 anos de idade, e aparentemente está tudo bem, né? Ele tem tudo aquilo que precisa para se desenvolver, se desabrochar como pessoa, e aí, de repente, ele tem um medo neurótico da morte. Esse medo da morte, no fundo, é medo da vida, não é medo da morte. Assim como o medo de dormir ou de morrer dormindo, pasmem, não é medo de dormir nem de morrer dormindo. Assim como o medo do escuro em adulto também não é medo do escuro, é medo do inconsciente. E a maioria das pessoas sofreram um processo tão significativo e tão radical de dissociação que elas morrem de medo do inconsciente. Eu não vivi isso porque eu fui criado de uma forma, eu vou trazer uma experiência pessoal muito interessante que eu já falei, eu falo porque eu falo como homenagem aos meus ancestrais. Mas dentro da configuração da constelação que me criou, eu fui criado por uma avó índia. Então eu fui criado no meio da mata. Era a avó índia e um avô dono de engenho. Imagina,
Para minha avó, a morte era algo absolutamente natural. É tanto que aquela volta que eu faço lá, que eu convivo 80 dias com os terenas e 80 dias com os quilombolas, mas especialmente com os terenas, e também com os quilombolas, porque os quilombolas vivem na foz do Rio Amazonas, mas com os terenas, era uma tentativa de resgatar minhas próprias raízes, não é? E aí eu vou para lá e converso com os anciãos terenas, e para eles a morte é a coisa mais natural do mundo. Não tem o aspecto da tragédia. Tem o aspecto da tragédia a morte do filho, do neto, da criança, do adolescente, do jovem ou do jovem adulto. Mas a morte do ancião olha como eles entendem. Eles saíram da Mãe Terra, faz todo esse percurso da existência humana e depois se reintegra à Mãe Terra. E para nós ocidentais, a morte tem um sentido trágico. É aquela frase, todo mundo, você pergunta, você fala do crente, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer ir agora, né? Sim, é claro, é natural e é saudável, como a Rafaela falou. Eu, pessoalmente, se precisar, vou lutar até o fim pela minha vida. Mas eu entendo a morte a partir dessa tradição indígena que eu recebi e com o cristianismo que eu conheci ainda criança, pela minha mãe, da seguinte forma: eu saí do coração de Deus e um dia eu vou voltar para lá, e o grande problema é que eu vou fazer no intervalo. Mas, realmente, eu estou sendo bem honesto com vocês. Não tem mais o sentido da tragédia. Já teve, já teve, mas não tem mais. Por quê? Porque eu não tenho medo do meu inconsciente. Pelo contrário, eu tenho um desejo muito grande de conhecer todos os aspectos da minha psique que me são desconhecidos. Porque são esses que eu devo temer. Eu não devo temer. Deixa eu só questionar uma coisa, então. Uma pessoa, principalmente os que são mais workaholic e tudo mais, agitados, essas pessoas elas podem ter, na verdade, assim, a dificuldade que muitos deles têm de dormir é a dificuldade de lidar com o inconsciente, que é aquela situação que a gente fala, né? Pelo menos na hora que eu vou dormir, boto a cabeça no travesseiro e eu estou tranquilo. Então, representa essa dificuldade de lidar com o inconsciente, a pessoa que não consegue dormir, ou não? Exato. Ele não consegue, porque, vamos lá. É o que eu falei, eu só espero que vocês não fiquem muito presos ao conteúdo em si, né? As minhas assistentes lá estão apavoradas porque elas falam assim: o senhor publica uma aula e dá outra. Eu estou me lixando para isso. Desde que a gente aprenda e aprofunde, né, a gente vai seguindo o roteiro, né? Mas, na verdade, a mente, quando você está acordado, você tem sonhos, fantasias e, eventualmente, um contato com a realidade, que é eventual mesmo, né? Mas, quando você dorme, literalmente, é como se você saísse do mundo consciente e mergulhasse no mundo inconsciente. Mesmo os que não lembram, que não tenham problemas patológicos, eles sonham a noite inteira. Por quê? Porque a mente ela não pode parar. Então, ela continua funcionando do lado de lá. Não é do lado de lá como metáfora, né? Porque, na verdade, é do lado de cá. Quanto mais você mergulha no inconsciente, mais mergulha em si mesmo, né? Mais mergulha em si mesmo. E aí você vai ver, às vezes, a rigidez da consciência é tão grande que o sujeito sequer lembra de nenhum sonho. Nenhum. Eu não lembro do sonho. À medida que o campo da consciência vai afrouxando, não só as fantasias vão emergindo, como os sonhos vão emergindo, não é?
os sonhos acordados também, e eu vou falar, não me queiram mal, eu vou usar a palavra demônio aqui, não no sentido bíblico, né, que eu respeito muito, mas no sentido psicológico, grego. Os daimons, que é assim que os gregos chamavam, antes do cristianismo, os gregos usavam a palavra daimon, que deu origem a demônios, para falar das coisas que perturbavam a pessoa e que não era fora dela, que era dentro dela. Olha que curioso. Então, à medida que eu conheço os meus daimons, os meus perturbadores, e eu me vou conhecendo e aceitando como natural, como parte de mim, eles vão se acalmando. E aí dormir não é um problema. Não é um problema. É claro que, dentro de uma sociedade tecnológica e pós-moderna como a gente vive, a gente perde o sono por muitas razões. Por exemplo, uma delas é a luminosidade, que a cidade é iluminada até de noite, não é o barulho. A gente só percebe o barulho de São Paulo quando viaja. Já perceberam? Ou de Nova York, ou de outra cidade grande como o Rio, quando você desembarca no aeroporto, é muito barulho. Mas, tirando tudo isso, uma situação natural, você vai para um lugar onde a iluminação ainda é natural e escurece à noite, naturalmente se dorme. A não ser que tenha algum problema sério, real, uma ruptura da rotina por um acidente, por uma perda, mas, em geral, você vai e vai. Por quê? Porque você está em paz com você mesmo. Quando alguém fala, eu estou em paz comigo mesmo, ele está em paz não é com a consciência, como as pessoas pensam, é com o inconsciente. A consciência não perturba tanto ninguém. Você tem controle sobre ela. O que perturba é o que emerge das profundezas da mente humana. Professor, posso fazer uma pergunta? Claro. Então, quando que eu sei que características, né, existem em mim ou comportamentos que determinam que eu tenho medo do inconsciente? O que difere uma pessoa que tem? Quando aquele comportamento ele adquire, muito boa a sua pergunta, quando ele adquire o caráter do luminoso, do extraordinário ou do terrível. Uhum. Às vezes, o que passa para o inominável? Como é que o inconsciente se manifesta? Pelo mistério, pelo luminoso, não é? A palavra luminoso, na verdade, é uma tradução alemã do Shekinah, da manifestação do misterioso, não é? Que é uma palavra lá do Velho Testamento, manifestação da glória de Deus. Aí, na psicologia, é o Shekinah, aqui é o luminoso, né? O luminoso, quem cunhou essa palavra foi o Rudolf Otto, na obra O Sagrado, que é uma obra monumental, embora ela não tenha 100 páginas, que ele fala deste sagrado, não do sagrado, mas do sagrado do inconsciente, né? E quando isso brota de lá, tem o caráter do luminoso, que é daquela coisa fascinante, misteriosa, ou terrível, insuportável. Como, por exemplo, os medos. Como, por exemplo, os estados alterados, dissociados da consciência, não é? Como, por exemplo, os sonhos perturbadores ou estados emocionais perturbadores. Tudo aquilo que, em geral, e aí, novamente, eu vou falar aqui, que eu estava pensando, eu vou até gravar um vídeo amanhã sobre isso, eu sou psicólogo e creio em Deus. Porque toda vez que a gente vai falar em Deus, a gente tem que pedir desculpa para as pessoas, já perceberam? Ateu não pede, mas a gente tem que pedir, olha, eu quero falar aqui, que eu estou me desculpando. Até esqueci o que eu ia falar, não é? Quando você... quando tem este estado, não é, aí alterado, né?
Essa coisa, né? Ia falar. E aí, com todo respeito à crença, à fé e à espiritualidade de vocês, né? Mas a maioria das coisas que as pessoas atribuem a espíritos, a espíritos especialmente, são projeções do inconsciente dela. É mais fácil atribuir ao espírito, por quê? Porque o espírito concretiza o fato e está fora. Difícil aceitar que o problema está aqui dentro, né? E eu tenho que encará-lo como meu, não é? É melhor acreditar que a pessoa sofreu algum evento externo, que lá nas nossas primeiras aulas lá, né? Então, voltando aqui para o texto, estes padrões das memórias explícitas e implícitas, porque aqui você tem a consciência e o inconsciente operando conjuntamente, né? Talvez sejam mais comuns na vida do que imaginamos. Passe para a próxima geração. É uma observação característica da minha avó materna. Eu também falei da minha aqui, eu nem tinha lido o texto hoje. Deve estar já no meu inconsciente o texto, né? Quando eu gostava de agradecê-la por um presente. Lembro-me com grande clareza, a primeira vez que ela me disse isso durante nossa viagem de volta das minhas primeiras férias. Resumindo, eu reconheci um modo fundamental de ser e de se relacionar que minha avó e minha mãe, por mais que tenham convivido na Inglaterra, por tantos anos foram adquirindo com seus adorados aiás, que eram seus cuidadores primários, os carregadores, né? O trabalhador, né? Espécie de mordomo, empregada doméstica lá da Índia, e que eu, por sua vez, havia adquirido a partir deles. O folículo, na verdade, inferior, lá do cérebro, onde as impressões, voz da mãe ou do principal cuidador é armazenada, também está perto das zonas de convergência, recebe e integra diferentes inputs de diferentes áreas do cérebro e produz um mapa virtual do ser interior e exterior. Sabe, na nossa cultura, nós não usamos a expressão passe para a próxima geração. Sabe qual é a expressão que a gente usa? Isso é sagrado. Todas as vezes que a gente usa essa expressão, a gente está tentando passar para a próxima geração o inconsciente coletivo, né? A gente fala assim, olha, comer à mesa é sagrado. Vocês já ouviram alguma coisa assim? A família é sagrada. Isso. Oi? Sim, é comum, né? Ninguém come, pelo menos na minha casa, nem meus netos comem sem camisa. A gente já ensinou a todos eles que comer é sagrado. Então, é verdade. Às vezes está sem camisa jogando, aí vai jantar, vou vestir a camisa. Tá bom. Por que você vai vestir a camisa? Porque eu sei que a mesa é sagrada, né, vô? Já meteram na cabeça dele que deve ter sido eu. Então. E essas coisas, elas passam como automáticas. A gente não percebe. Quando você coloca na instância do sagrado, é uma forma de perpetuar aquele valor, aquela cultura, aquele símbolo para a próxima geração, né? Ele não terá mais como se livrar dela. Não sei o que está acontecendo aqui. Consegui. Bom. Lá podem estar esculpidas no inconsciente, né? Muitas das nossas primeiras experiências. Essas experiências vêm através da voz, vivência da nossa mãe e as vozes dos entes queridos que as deixaram gravadas dentro de nós. E aqui, novamente, eu peço desculpa e licença se isso vai interferir com a vida de alguém aqui, ou concepção de mundo, ou de si mesmo. Mas a questão é que estas vozes, não é, que nós carregamos, sejam elas quais forem,
elas foram implantadas em nós pelos primeiros relacionamentos. Quando você tem... Oi? Essa é a pergunta. Ah. Isso é por meio de relacionamentos ou é Isso. quase que herdado de uma geração para outra, mesmo que não houve convivência? Olha, quando vocês lerem esse livro que eu dei para vocês aí, como parte aqui do curso, vocês vão descobrir lá que, na verdade, são as duas coisas, não é? Mas, como a gente já viu isso exaustivamente lá atrás, a gente pode pensar assim: o que pega, então, nas comunicações que nos fazem? Não é tanto a palavra em si, é a emoção e o sentimento que essa palavra carrega. Aí eu sempre lembro da minha avó índia, que ela olhava para mim, ela sempre falava isso para mim, falava: você nasceu iluminado. Isso eu acordei para o mundo ouvindo isso. Se isso é falso ou verdadeiro, eu não sei. O problema é que eu acreditei nisso. Eu acreditei mesmo, literalmente, assim como eu me sinto, como eu me vejo, que é a questão da construção. Olha, essa é a base da construção da autoestima. Professor, Oi. aqui tem um neurocientista aqui nos Estados Unidos chamado Dr. Joe Dispenza. Sim. E ele fala que, em relação a essas vozes, ou até mesmo a estrutura psíquica, que até no desenvolvimento da criança, na barriga da mãe, a estrutura neural dela é modificada com a maior chance de sobrevivência de acordo com o ambiente que ela está sendo gerada. Isso, a estimulação precoce, não é? Então, isso é fascinante. Isso é fascinante, né? Pais, homens. As mães vivem isso visceralmente, né? Mas pais que curtem os bebês, sabe, por exemplo, a partir do 5º mês de gravidez para cima, o bebê, por exemplo, quando o pai interage com ele, o bebê já manifesta alegria com a presença do pai e fica excitado emocionalmente. Quando o pai é violento, o bebê chora também. Quando a mãe é espancada e o pai age com agressividade, o bebê chora lá no ventre materno. Mas eu queria chamar a atenção para essa história de que aí a gente pode pegar aqui, quiser fazer um cruzamento aqui com o Vygotsky, né? Especialmente Vygotsky, que vai falar, e também é o Vygotsky que vai falar, daquele momento egocentrado em que a criança tem que internalizar as palavras para ela poder falar depois, que a palavra ela é introjetada, né? Mais pela linha construtivista, sócio-histórica, a gente vai encontrar essa afirmação em Vygotsky, em Leontiev, por exemplo, que é outro russo importante, e no Piaget, com toda certeza no Piaget. Eu estou chamando a atenção, olha o peso desta afirmação que esta mulher vai fazer. Em suma, somos compostos de vozes de um passado distante, ecoando de geração em geração de forma muito particular. O que eu vi e reconheci de forma tão vívida e alegre nesta ocasião eram vozes felizes, que é o meu caso com a avó índia, e com o meu avô também. Mas o que dizer sobre aqueles cujos primeiros encontros foram com o medo, vozes hostis, vamos colocar mais coisa aqui, agressivas, não é? Desinteressadas ou apáticas.